Paz do Senhor Jesus a você que está assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Luiz Fernandes e estou mais uma vez gravando um vídeo na nossa série Palavra de Fé com o pastor Luiz Fernandes, e eu quero ler com você a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, que nos diz assim em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu quero, dentro desse texto que nós acabamos de ler, chamar sua atenção para as armas de Davi, ou melhor, as armas de Deus para vencermos o inimigo, para vencermos os gigantes que se levantam contra a nossa vida. Veja você que nesse capítulo, no capítulo 17 de 1 Samuel, palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, diz que o gigante Golias estava afrontando o povo de Israel. E quando nós falamos do povo de Israel, nós estamos nos referindo ao povo de Deus, porque o povo de Israel era o povo de Deus. E a Bíblia diz que o gigante Golias estava afrontando o povo de Israel, estava afrontando o povo de Deus. Veja você que assim como aconteceu do gigante Golias afrontar o povo de Deus, veja você que nós estamos sujeitos a vivenciar as afrontas do inimigo, a vivenciar as afrontas dos gigantes que se levantam contra a nossa vida. E a Bíblia diz que diante da afronta do inimigo, diante da afronta do gigante Golias, o povo de Israel estava amedrontado. O povo de Israel estava amedrontado. De repente, assim como aconteceu com o povo de Israel, também pode acontecer conosco. Quantas das vezes o inimigo se levanta contra a nossa vida, se levanta contra a nossa família, se levanta contra as áreas da nossa vida, e nós fazemos como fez o povo de Israel. Nós ficamos amedrontados com o levante do inimigo, com o levante do gigante. Mas a Bíblia Sagrada diz que em meio a um povo amedrontado havia um rapaz por nome Davi. E a Bíblia diz que esse rapaz por nome Davi, ele se dispôs a enfrentar o inimigo. Eu quero chamar a sua atenção para dizer a você que não se vence problemas fugindo deles. Os problemas se vencem enfrentando. Então a Bíblia diz que Davi
ele se dispôs a enfrentar o gigante Golias, a enfrentar o inimigo. E o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que o rei Saul ofereceu a Davi a sua armadura. O rei Saul ofereceu a Davi a sua armadura. E nós vimos no texto que lemos que a armadura de Saul não cabia em Davi, até porque a armadura de Saul foi feita para Saul e não para Davi. E diante dessa situação, a Bíblia diz que Davi rejeitou a armadura de Saul. Mas no texto que nós lemos, a Bíblia diz que Davi, ele usou outras armas. E as armas que Davi usou foi as armas de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para dizer que as armas de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal. Davi rejeitou a armadura de Saul, mas ele usou as armaduras de Deus. Eu quero dizer a você que está assistindo esse vídeo que as armas de Deus, primeiro, elas são espirituais. E elas são espirituais exatamente porque o nosso inimigo, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo diz que o nosso inimigo, nós não temos que lutar contra carne e nem sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Então veja você que o nosso inimigo não é carnal, não é natural, o nosso inimigo é espiritual. E se o nosso inimigo é espiritual, nós precisamos lutar com as armas de Deus, porque as armas de Deus, elas são espirituais, mas elas não só são espirituais, como elas são também poderosas para a destruição das fortalezas do mal. Então veja que Davi rejeitou a armadura de Saul para usar as armas de Deus para vencer. E eu estou gravando esse vídeo para desafiar você que de repente o gigante tem afrontado você, tem afrontado a sua saúde, tem afrontado a sua família, o seu casamento, tem afrontado a sua paz, a sua felicidade. Eu quero desafiar você a fazer como Davi, que você possa, em nome de Jesus, rejeitar as armas naturais e que você possa usar as armas de Deus para vencer o gigante, para vencer o inimigo que se levanta contra a sua vida, que se levanta contra a sua família. E eu quero chamar sua atenção para as armas que Davi usou para vencer o gigante Golias, para vencer o inimigo. A primeira arma que Davi usou para vencer o inimigo, ele usou a harpa. É isso mesmo, eu quero repetir para você entender. A primeira arma que Davi usou para vencer o inimigo, Davi usou a harpa. E veja você que a harpa, Davi usava basicamente para duas coisas. Primeiro, para se aproximar de Deus.
Segundo, para expulsar o espírito mau. Até porque a Bíblia diz que o rei Saul estava sofrendo perturbações espirituais. E diante das perturbações espirituais, o rei Saul mandava chamar Davi para que Davi tocasse a harpa. E a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito mau saía. Então, basicamente, Davi, ele usava a harpa, primeiro, para se aproximar de Deus, e segundo, para expulsar o espírito mau. Eu quero chamar a sua atenção para dizer que a harpa, nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida, a harpa representa o louvor e a adoração a Deus. Então essa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é a primeira arma que Davi usava para vencer o mal, para vencer o inimigo. Davi usava a harpa. A harpa nos nossos dias representa o louvor e a adoração a Deus. A pergunta que eu te faço é: com que intuito você tem usado a harpa? Com que intuito você louva e adora a Deus? Muitas pessoas estão usando a harpa, estão usando a música, não para adorar a Deus, mas estão usando a música para se aparecer, para receber o reconhecimento das pessoas, o aplauso das pessoas. Porém, você precisa usar a harpa para se aproximar de Deus e também para expulsar o espírito mau, o espírito maligno. A segunda arma que Davi usava para vencer o inimigo, para vencer os gigantes que se levantavam contra a sua vida, Davi usava o cajado. A primeira arma que Davi usava era a harpa. A segunda arma que Davi usava era o cajado. E veja você que Davi usava o cajado, até porque a Bíblia diz que Davi era um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas costumava usar o cajado. O cajado servia basicamente para direcionar, para proteger e para socorrer. E o cajado, nos dias de hoje, representa a autoridade. Representa a autoridade do homem de Deus, da mulher de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, para vencer o inimigo, para vencer o mal, é necessário que se use o cajado. O cajado é autoridade. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: eis que vos dou poder e autoridade. Você que está assistindo esse vídeo, para que você consiga vencer o inimigo que se levanta contra você, que se levanta contra a sua família, você precisa usar o cajado, você precisa usar a autoridade, você precisa ir contra o mal com autoridade, ordenando, não de repente pedindo mal para sair da sua vida, para sair da sua família, por favor. Não, você tem que usar de autoridade. E veja você que o cajado era uma das armas que Davi costumava usar para vencer o inimigo. A outra arma que a Bíblia diz que Davi costumava usar e que nós precisamos usar nos dias de hoje para vencermos o mal, Davi, ele usava o alforje.
Traduzindo para os nossos dias, Davi usava uma bolsa. E eu chamo a sua atenção para dizer que a Bíblia diz que Davi tinha um alforge, e o alforge servia basicamente para guardar as coisas. Veja você que Davi usava o alforge, a bolsa, para guardar mantimentos, para se alimentar no decorrer da viagem. E assim como Davi usava o alforge, usava a bolsa, nós também precisamos usar o alforge espiritual. O alforge espiritual, nos dias de hoje, representa o nosso coração. É isso mesmo, representa o nosso coração. Davi usava o alforge para guardar alimentos, para se alimentar durante a viagem. A pergunta que eu te faço é: o que é que você tem guardado no seu alforge espiritual? O que é que você tem guardado no seu coração? Do que, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem se alimentado? Do que a sua alma tem se alimentado? De repente, você é uma pessoa que deseja vencer o mal, e ao invés de vencer o mal tem te vencido, porque você é uma pessoa que no alforge do seu coração você só guarda ressentimento, você só guarda mágoa, você só guarda ódio, você tem dificuldade de perdoar. De repente a sua alma tem se alimentado dessas coisas, e a Bíblia Sagrada diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as saídas da vida. Então veja você que Davi, além de usar a harpa para vencer o inimigo, Davi usava o cajado, Davi usava também o alforge. Davi era um rapaz que tinha o seu coração em Deus. Eu te pergunto, o seu coração está em quê? Ou em quem? Então essa era a outra arma que Davi usava para vencer o mal. A outra arma que a Bíblia diz que Davi usava para vencer o inimigo, para vencer o mal, Davi usou a funda. É isso mesmo, Davi usou a funda. E trazendo para os nossos dias, a funda é uma espécie de baladeira. Veja você que a funda é uma arma de ataque. A funda é uma arma de ataque. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que você não pode ser do tipo de pessoa que só fica na defesa, de repente sofrendo os dardos inflamáveis do maligno. Você precisa ir para o ataque, você precisa usar a funda, e a funda nos nossos dias representa a oração. É isso mesmo, nós não conseguiremos vencer o inimigo, nós não conseguiremos vencer o mal, se não usarmos essa arma chamada funda, ou oração para os nossos dias. A outra arma que a Bíblia diz que Davi usou para vencer o inimigo, para vencer o gigante, Davi usou as pedras. A Bíblia diz no texto que nós lemos que Davi foi ao ribeiro e pegou 5 pedras. Veja você que a pedra é o fragmento da rocha, e a pedra nos dias de hoje representa
Jesus Cristo. Porque a pedra, ela é produzida da rocha, e a Bíblia diz que a nossa rocha é Jesus Cristo. Você não conseguirá vencer o diabo, você não conseguirá vencer o inimigo, se você não tiver essa arma chamada Jesus Cristo. E para terminar, a última arma que a Bíblia diz que Davi usou para vencer o inimigo, a Bíblia diz que ao arremessar a pedra na testa do gigante, a Bíblia diz que o gigante caiu, mas a Bíblia diz que Davi correu rumo ao gigante, e a Bíblia diz que Davi puxou uma espada, e para testificar que o gigante estava morto, Davi arrancou a cabeça do gigante com a espada. Então essa é a última arma que nós precisamos usar para vencermos o inimigo. Nós precisamos usar a espada. E a espada, nos dias de hoje, representa a palavra de Deus. A Bíblia é clara em dizer que a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes, e ela penetra no mais íntimo do nosso ser, e ela é apta para ensinar, para corrigir. Então a Bíblia diz que Jesus no deserto, ele venceu o inimigo, ele venceu o diabo com a sua palavra. Então eu quero encorajar você que está assistindo esse vídeo para fazer como Davi, que você, muito mais do que usar armas naturais, que você possa usar as armas de Deus para vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida, que se levantam contra a sua família. Use as armas de Deus, porque as armas de Deus, além de serem espirituais, elas são poderosas para a destruição das fortalezas do mal. Eu quero, nesse exato momento, orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero pedir ao Eterno que te dê graça especial em nome de Jesus. Vamos orar? É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, apresentar a vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa pessoa que se junta a mim em oração. Meu Deus, nós usamos essa arma, meu Pai, chamada oração, meu Deus, porque as armas do Senhor, elas são espirituais e elas são poderosas para a destruição das fortalezas do mal. Meu Deus, abençoa a vida desse homem, abençoa a vida dessa mulher, abençoa as famílias, meu Deus, representadas por essa pessoa. Remova o mal, tira tudo aquilo que não vem do Senhor, e desde já eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, tome posse pela fé do seu milagre, da sua cura, da sua libertação, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luhik Fernandes, eu faço parte da equipe de fé do apóstolo Daniel Elias e estou como pastor aqui na Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, na rua Itapemirim 180, no bairro Vila Amorim. Eu quero encorajar, eu quero convidar você a participar de uma das concentrações de fé e milagres que nós temos realizado aqui. Deus vos abençoe, eu te desejo sucessos,
1 milhão de bênçãos e até a próxima oportunidade, se o Eterno assim nos permitir.